Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Hoje nós vamos tirar umas dúvidas aí, que quem recebe BBC Loas pode fazer contribuição do INSS? Até eu tenho essa dúvida. Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma dúvida muito frequente. A gente traz aqui sempre aquilo que a gente verifica no dia a dia que pode ser motivo de dúvidas e que nós podemos levar essas informações que possam ser úteis para as pessoas. E tem muitas pessoas que nos questionam. E as ocorrências do dia a dia depois, quando um beneficiário do BPC vem a falecer, a família fica desamparada. Então, isso que a gente vem tratar hoje é para manter a família amparada pelo INSS, mesmo em caso de falecimento de quem recebe esse benefício assistencial, Solange. E pode contribuir com o INSS? Então, a contribuição previdenciária para o INSS é uma prática para quem busca o quê? A aposentadoria, não é? Todos aqueles que contribuem querem estar assegurados para o futuro do quê? Do evento da aposentadoria, querer parar de trabalhar para descansar, é ou não é? O que acontece? Normalmente, a contribuição é muito mais vinculada aos trabalhadores, aos profissionais liberais autônomos, mas existe uma categoria e uma possibilidade de filiação no INSS que é a denominada do facultativo. É aquele que você escolhe de contribuir para o INSS independente de estar fazendo um trabalho remunerado. Ele visa proteger, dar essa assistência para os tipos de benefícios que o INSS tem a oferecer por base daquela contribuição mínima para cada tipo de benefício que a pessoa procura. Então, o facultativo é como a própria palavra fala, é uma faculdade que a pessoa tem de contribuir, onde ele se declara ou estudante, como dona de casa, ou sem atividade. Ele declara que ele não tem renda advinda do trabalho. Ele está contribuindo para fins de obtenção desse seguro futuro para qualquer um dos benefícios, seja por incapacidade ou aposentadoria por idade. Aí, o que faz um beneficiário do BPC Loas querer contribuir? Planejar esse futuro. Porque todas as pessoas, quando estão contribuindo, não é para ter a reversão disso momentânea. Porque quem quer reversão momentânea não paga INSS seguro. Paga o quê? Joga na cena, não é? Porque se você quer algo momentâneo, você faz algo que você arrisca um capital. Ou a contribuição é para você somar tempo ao longo da vida desses pagamentos para cumprir requisitos dos benefícios, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade, salário-maternidade. Então, somente quem paga o INSS tem esses benefícios. Então, quem está recebendo o BPC Loas e quiser poder usufruir desses outros benefícios previdenciários no futuro, precisa contribuir. Porque para você ter direito ao BPC Loas, você não precisa contribuir. Você precisa provar a sua condição de pessoa com deficiência ou idoso vivendo em vulnerabilidade social, que é aquela dificuldade da renda de ter as suas despesas, necessidades providas pela família. E quem já contribuiu com o INSS tem direito ao PPC? Então, o que acontece? Quem está contribuindo para o INSS pode ser que já esteja com a cobertura suficiente para receber os benefícios previdenciários de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou auxílio-acidente, ou aposentadoria por idade. O que acontece? Muitas vezes a pessoa começou a contribuir há 2, 3 meses.
e sofre uma doença grave, mas que é uma doença que não isenta de carência. Ou descobre, em poucos meses dessas contribuições, que tem uma deficiência. Em razão disso, como ela ainda não cumpriu os requisitos para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade, ela pode pedir o BPC-Loas, porque ela está com uma deficiência que gera impedimentos de longa permanência e ela não tem o tempo mínimo de contribuição para ter direito a um benefício previdenciário. Ou digamos que um idoso começou a recolher o INSS pensando nessa proteção futura, por exemplo, do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mas, de repente, ele completou 65 anos, mas não tem aqueles 15 anos mínimos de contribuição para ter direito à aposentadoria por idade. O que ele pode e deve fazer? Pedir o BPC-Loas, porque ele vai ter já o direito do benefício antes mesmo de completar todos aqueles 15 anos. Ele vai poder receber o BPC-Loas, que é um salário mínimo. Ele continua contribuindo para poder atingir todo aquele tempo necessário para a aposentadoria, porque a aposentadoria é um benefício vitalício. O BPC-Loas não é. Ele pode ser revisto a cada 2 anos. Se houver alteração da renda do grupo familiar, aquele benefício pode ser cessado, como a gente já falou em muitas entrevistas aqui. Então, é importante você buscar o enquadramento para cada tipo de benefício que você quer, mas contribuir para planejar um futuro de um benefício vitalício que você vai ter a tranquilidade de que o INSS não vai te tirar. É ou não é? E como que a gente paga o INSS recebendo o PPC-Loas? Então, essa é a grande dica que nós damos aqui para que as pessoas não caiam na armadilha de contribuir errado e aí perder o BPC. Porque quem conseguiu esse benefício de amparo social é porque está em vulnerabilidade social, dificuldades financeiras. Se ele pagar errado, pode perder, às vezes, o benefício, que é a única fonte de renda da família. Então, existe essa modalidade de facultativo que eu falei aqui para vocês. Só que no facultativo também você tem que optar na alíquota de 11% do valor do salário mínimo. Você não pode recolher como facultativo baixa renda. Porque se você recolher no facultativo baixa renda, que é só 5%, não vai valer de nada, porque a modalidade de facultativo baixa renda, dos 5%, é para quem está sem renda. Se ele está recebendo benefício de amparo social, concorda que ele está com renda? Então, não vale a contribuição de facultativo nos 5%, porque ele tem a renda do benefício assistencial. Ele tem que recolher como facultativo, porque ele está declarando que ele não está exercendo atividade remunerada. Ele está confirmando que ele precisa do benefício assistencial porque ele não tem renda de trabalho. Ele não pode pagar como autônomo, contribuinte individual, porque se ele pagar como autônomo, contribuinte individual, ele está declarando para o INSS que ele tem trabalho remunerado e aí corta o benefício. Ele também não pode contribuir como MEI. Muitos casos aparecem aqui das pessoas que optam pagar como MEI, porque no MEI também você recolhe só 5%. Mas a MEI também é você declarar para o INSS que você desenvolve uma atividade remunerada. Então, é incompatível receber benefício assistencial, que é para quem não tem atividade remunerada, e pagar o INSS como se tivesse renda remunerada. Então, tem que tomar muito cuidado para não recolher errado, senão acaba perdendo o benefício. Então é uma dica que nós deixamos, né? Tomar muito cuidado aí para não estar recorrendo errado, né? E qual é a vantagem? Até você já colocou também, né? Qual é a vantagem da contribuição para o INSS sendo do BBC? Foi mais ou menos você falou. Mas eu agora tenho mais uma outra dica de ouro e alguma coisa importante para passar para vocês. Por que ele opta por isso?
às vezes, quando a gente orienta uma pessoa que está recebendo o BPC de pagar, ele fala: para quê? Eu já estou tendo renda. Eu não quero ter um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez que vai ser no mesmo valor desse benefício que eu estou recebendo. A única diferença do benefício assistencial para os benefícios previdenciários é que o benefício previdenciário tem 13º salário e é vitalício. Você pode conquistar um benefício que não vai ser cessado. Outra questão é o quê? Se você está recebendo o benefício de amparo social, é porque a sua família, naquele momento, não está conseguindo trabalhar, ter renda. Então, normalmente, a família de um beneficiário do BPC depende daquele benefício, entendeu? E aí, se a pessoa que recebe o BPC Loas falece, o BPC Loas não vira pensão por morte, porque ele é assistencial, ele é pessoal, é um benefício para a pessoa, ele não é benefício previdenciário. Então, se o beneficiário do BPC estiver contribuindo como facultativo e vier a falecer, os familiares podem receber a pensão por morte. Essa é a dica de ouro. Por que contribuir se você não quer um auxílio doença, você não quer uma aposentadoria por idade? Você pode vir a faltar e deixar os seus familiares desamparados. E para que isso não ocorra, se você estiver contribuindo como facultativo, mesmo recebendo o BPC, os seus familiares não vão ficar desamparados. É uma forma de você dar uma proteção completa, não só para a pessoa titular do benefício, mas para todo o grupo familiar. Porque, normalmente, e quem convive com as pessoas com deficiência sabe que muitas vezes a mãe deixa de trabalhar para cuidar da pessoa porque tem muitas necessidades. Não só a mãe, eu conheço pessoas que a própria esposa parou de trabalhar para cuidar do marido porque não tem. E aí? Ele está recebendo o BPC. Na hora que ele vier faltar, ela não vai ficar desamparada? E aí, como você consegue manter a tranquilidade do amparo dessa pessoa que se abdicou de trabalhar para cuidar dessa pessoa doente, com deficiência ou idosa, se você não está contribuindo para o INSS? Porque a contribuição do INSS, ela protege a pessoa nessas situações de doença, de incapacidade, de idade, mas também em caso de falecimento de quem está contribuindo. Então, você consegue garantir o futuro dessa pessoa que abdicou do trabalho e que dependia da renda desse benefício para sobrevivência, porque daí ela consegue pedir no INSS a pensão por morte. É essa a nossa dica de ouro final, quando a pessoa está pensando assim: não quero contribuir, não vou contribuir. Não, a gente fala assim: olha, eu vou te passar essa informação. A pessoa fala: ai, é bom, porque agora eu fico tranquilo que se eu faltar ou meu filho não conseguir viver muito tempo em razão da sua deficiência, ou o meu pai que está nessa condição e eu tive que parar de trabalhar para cuidar dele, eu não vou ficar desassistida. Tem até uma decisão da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, que fala claramente sobre isso. É a decisão do tema 225, que fala exclusivamente disso. O beneficiário do BPC Loas que contribuiu pode deixar o benefício de pensão por morte, porque essas contribuições também têm esse intuito de proteger a família, os dependentes, no caso do falecimento daquela pessoa que contribuía. Então, eu tinha uma pergunta, a doutora até respondeu, né? O falecido que recebe o PPC Loa pode deixar pensão por mortes por dependente, como a doutora disse que não pode. O BPC Loas não gera pensão por morte. Então, as pessoas têm que ficar muito informadas disso, porque elas confundem muito o benefício assistencial com aposentadorias. E acha que na hora que aquela pessoa que recebe o benefício faltar, vai conseguir pedir a pensão. Não vai. Então, só vai conseguir se a pessoa que recebe o BPC Loas estiver contribuindo como facultativo, na modalidade 11%. Não pode ser de outra forma. Agora, se ele quiser
contribuir acima de 11, acima do salário mínimo, ele tem que recolher na alíquota 20%, porque daí ele pode recolher até em cima de 2 salários mínimos, recolher maior. É que daí fica bem mais caro. Mas para quem está recebendo LOAS, às vezes fica inviável pagar uma contribuição tão alta. Por isso que muitas vezes a gente indica nessa modalidade de 11%, porque você consegue espremer um pouco as despesas e cabe no orçamento. Mas ainda tem a possibilidade, se quiser planejar uma aposentadoria num valor alto ou deixar uma pensão melhor para a família, recolher na alíquota 20% incidente sobre 2, 3 salários mínimos. É que daí fica muito caro, a maioria acha inviável, tá? Mais alguma coisa? Eu acho que essas são as principais dicas para informar a quem recebe esse benefício o porquê de recolher. Eu acho importante para fazer esse planejamento do futuro. A gente tem que planejar a nossa vida para ter muito mais tranquilidade no nosso futuro. Quando a gente não está com a idade aí, a gente nem imagina que é importante isso que a doutora está falando. Mas eu que já aposentei, é a realidade, né? A gente precisa aí se organizar com isso. Doutora, semana que vem eu estou de volta, porque nós vamos continuar aí com o quiz da Previdência para você.